Quando você escuta as glórias de Diego Maradona e todos os títulos que ele conquistou, você consegue imaginar quem foi o seu grande ídolo? Consegue imaginar quem foi a sua inspiração para ser um dos maiores jogadores de futebol da história, além de ter conquistado o mundo? Provavelmente não. Mas e se eu te disser que esse ídolo era brasileiro? Tinha um bigode respeitável e jogava muita bola. Sí, como argentino, idolatrando un brasileiro que se llamó Rivelino y se llama Rivelino. Rivelino para mí encerraba todo lo que yo quería hacer como jugador de fútbol. Sim, Roberto Rivelino, um dos maiores jogadores da história do Brasil. Um meio-campista muito inteligente que armava jogadas e às vezes um ponta esquerda com um canhão em seus pés. Rivelino, com 2 L's, nasceu no primeiro dia do ano em São Paulo em 1946. Filho de uma família tradicional de imigrantes europeus que vieram do sul da Itália e que juntos traziam seus bons costumes do velho continente. O futebol nunca foi uma opção para o Rivelino, visto que os costumes da sua família eram trabalhar em alguma fábrica, ter filhos e sustentar a família. Rivelino nunca quis isso para sua vida, então escondido dos seus pais começou a jogar bola em um clube amador de São Paulo chamado Atlético Indiano. Sua paixão pelo futebol foi tão grande que o diretor de um clube de futsal chamado Esporte Clube Banespa viu o garoto Riva jogar bola e ficou impressionado com a sua habilidade. Então o convidou para jogar futebol de salão no seu clube, o que fez com que ele desenvolvesse um enorme talento para driblar e dominar bolas. Por muita influência da sua família italiana, o primeiro teste foi no Palmeiras em 1962. O moleque tinha certeza que começaria sua carreira de futebol naquele momento, mas infelizmente a comissão técnica do Palmeiras, comandada por Mário Travalini, ainda sem ter trocado de roupa, dispensou ele porque não iam com a sua cara, além de acharem um desperdício gastar dinheiro pagando as suas passagens de ônibus até o CT. Rivelino ficou muito indignado, frustrado, enquanto seus pais diziam que aquilo era totalmente uma furada, que o seu sonho não passava de um delírio de uma criança. Rivelino no mesmo instante cortou todos os seus laços com o Palmeiras e só tinha uma coisa em mente: usar todo o seu ódio, toda a sua frustração, se tornar um dos maiores craques do futebol mundial e provar o quanto o Palmeiras estava errado. Mas o destino quis que no domingo seguinte o Palmeiras enfrentasse em partida decisiva o time do Banespa. Rivelino foi o nome do jogo e Travalini, que dispensou Rivelino, assistia tudo da arquibancada e tentou convencer o menino a ir fazer outro teste mais uma vez ao Palmeiras, mas sem chances. Ele já tinha rejeitado mais de 3 vezes. Então ele começou a treinar 2 vezes por dia durante as horas de descanso enquanto entregava jornais na capital paulista. Nos finais de semana, o assunto era só futebol, e foi ali no clube amador que Rivelino recebeu a oportunidade da sua vida: fazer um teste no Corinthians. José Castelli, um grande ídolo da história do Corinthians, comandava a comissão técnica das categorias de base. Quando bateu os olhos naquele menino cabeludo, franzino, rápido e com um chute tão forte de perna esquerda que era capaz de estourar a bola, viu que ele era muito diferente de todos os outros que estavam ali. Imediatamente mandou seus assistentes levarem Rivelino para tirar uma foto 3x4 para fazer a sua ficha de inscrição e contratar como o mais novo jogador do Esporte Clube Corinthians Paulista. O seu sonho estava finalmente realizado. Ele era um jogador de futebol profissional e com um contrato nas suas mãos. O mais importante disso tudo e mais impressionante é que, além do seu sonho ter sido realizado, o seu maior alívio era não precisar entregar mais jornais até 11 horas da noite, que era de costume. Aos 18 anos de idade, em 1964, Rivelino já era o centro das atenções, mesmo começando no banco. Quando ele entrava em campo, era show na certa. Os torcedores vinham de todos os cantos do Brasil só para ver o moleque jogar. E não era para menos, ele tinha um dom nos pés que deixava todo mundo de boca aberta. Todos ali presentes já sabiam que Rivelino seria um dos maiores jogadores da história do Brasil, só pela facilidade que ele tinha nos pés em fazer dribles curtos em cima de adversários, jogando em campos cheios de buracos e com a grama de péssima qualidade, graças ao seu tempo jogando futsal, que permitiu desenvolver todas essas técnicas. Tudo era apenas uma questão de tempo para que Rivelino fosse para o time titular e ganhasse o destaque como craque do time. Em 1965, aos 19 anos de idade, Rivelino fez a sua estreia como titular com a camisa do Timão contra o Santa Cruz. O Corinthians venceu o time pernambucano por 3-0 com o hat-trick do estreante Rivelino. De forma muito rápida, ele começou a chamar muita atenção de todos os rivais pela habilidade e pelos chutes e pelo futebol bonito que jogava.
Foi logo no seu início de carreira que ele começou a popularizar o drible do elástico, que muitos conhecem hoje em dia pelo Ronaldinho Gaúcho, que ficaria tão famoso ao longo dos anos. Naquela época, o Corinthians vivia tempos muito difíceis e se destacar em meio a todos não iria ser fácil para o jovem Rivelino. O Santos estava cada vez maior e conquistando tudo. O rival Palmeiras estava muito forte e era o único que era capaz de rivalizar com o Santos do Pelé. Grande parte dos times do Rio de Janeiro também vinham fortes, sem falar do Cruzeiro do Tostão, que era uma máquina. Em 66, Rivelino estreou pela seleção brasileira em um amistoso contra o Arsenal e 15 dias depois marcou seu primeiro gol contra a Hungria. Voltando da seleção para o Brasil, iria armar bolas para o campeão do mundo Mané Garrincha, que estava no Corinthians naquele momento. Porém, o único título que acabou conquistando não só naquele ano, mas também por toda a sua passagem no Corinthians foi a Copa Rio-São Paulo, que foi um título dividido com outros 3 times que estavam empatados na pontuação, por muita falta de organização do calendário da CBF, e isso não é de hoje, durante a Copa do Mundo de 1966, que foi vencida pela Inglaterra. Mesmo assim, Rivelino era um craque de bola que disputou 474 jogos, sendo 238 vitórias e 114 gols. Tudo isso só com a camisa do Corinthians. E lembrando, jogando como meio-campista. O ano era 1970. O Brasil tinha feito uma campanha horrível 4 anos antes, em 66, com o técnico Vicente Feola, sendo eliminado na primeira fase. Na época, a CDB, que era a CBF, já estava muito descontente com as táticas da seleção de Feola, que já se mostrava cada vez mais ultrapassado no futebol naquele momento. Então decidiram demiti-lo e contratar o João Saldanha, que também não teve muito resultado na seleção brasileira e logo foi demitido. A redenção do Brasil agora era comandada por Mário Jorge Zagallo e tinha o nome de um jovem na sua lista querendo mostrar muito serviço: Roberto Rivelino. Por mais que a sua posição fosse ocupada por Jairzinho e Tostão no campo, ele sofria uma concorrência gigantesca para aparecer nas listas do técnico João Saldanha. Só durante a saída de Saldanha da seleção para o comando de Zagallo que Rivelino finalmente assumiu a titularidade no novo esquema que permitia a escalação conjunta de Jairzinho, Tostão, Gerson, Pelé e ele, Rivelino. Ele não era rápido, mas era muito inteligente em colocar a bola nos pés dos atacantes, quando também estava muito bem acompanhado com uma cartilha de dribles curtos e com um chute muito forte. Era hora da Copa do Mundo de 70 no México. Era hora de brilhar e mostrar ao seu ídolo Pelé que não era o único que levaria o nome da seleção nas costas. Foi ali que ele deixou seu bigode crescer, em uma promessa que se ganhasse aquela Copa, nunca mais rasparia o seu bigode. A sua promessa estava feita, e ao lado das maiores lendas do futebol mundial, Rivelino brilhou muito no México. Mesmo não querendo jogar na ponta esquerda, o craque deixou sua marca logo na estreia da seleção contra a Tchecoslováquia, ao marcar um gol de falta na vitória por 4-1. Era muito difícil segurar a seleção de 70 porque ela era muito disciplinada, e parecia que todas as peças que estavam encaixadas no esquema do Zagallo foram feitas para estarem ali. Nas quartas de final, Rivelino marcou mais um na vitória por 4-2 contra o Peru. O último gol do craque na Copa foi na tensa semifinal contra o Uruguai, quando ele deu números finais a um jogo num chutaço por uma assistência do Pelé, que garantiu 3-1 e a vaga na final. As comemorações cheias de raiva e a alegria do craque eram a cara da torcida brasileira, que extravasava a cada vitória do Brasil. Na decisão, deu no que deu: um elástico no meio das pernas do zagueiro italiano, um cartão amarelo, a goleada por 4-1 sobre a Itália e o campeonato mundial para a maior seleção da história do planeta. Após o final do jogo, a emoção foi tão grande que ele desmaiou no meio de campo e foi socorrido pelos próprios torcedores mexicanos que invadiram o estádio para comemorar. Naquela Copa, Rivelino ganhou da torcida mexicana o apelido de patada atômica, pela força e pela precisão dos seus chutes no gol. E não era para menos, já que aquela seleção, naquele momento, já era considerada de longe a maior seleção que existiria na história do futebol. E Rivelino, o craque, o menino que antes entregava jornais até o final das noites na capital paulista, chegava no seu auge e conquistava seu mais importante título na sua carreira: o campeão do mundo. E agora, a sua promessa tinha que ser cumprida e não poderia cortar mais o seu bigode. Zé Maria, lateral da seleção e do Corinthians, que também tinha um bigode, quis cortar,
mas o Rivelino de jeito nenhum deixou que ele cortasse e raspasse seu bigode. Voltando para o Corinthians depois da Copa de 70, Rivelino aumentou ainda mais a sua fama e a esperança da torcida corintiana por um título. Porém, no péssimo ano de 74, já sem o Pelé na seleção e depois do Brasil ter sido eliminado na Copa do Mundo para a Holanda de Cruyff e posteriormente perdendo para a Polônia pela disputa do terceiro lugar, a Alemanha acabou conquistando o título naquele ano. Nem mesmo a sua habilidade, genialidade, o chute explosivo na perna esquerda, a fama e o título mundial de 70 foram capazes de segurar o craque no Parque São Jorge após o dia 22 de dezembro daquele ano. Era a final do Campeonato Paulista. O Corinthians já estava em um jejum de 20 anos sem conquistar um título. O estádio estava lotado, a tensão era gigante. Rivelino, com a responsabilidade do mundo nos seus ombros, entrou em campo sabendo que cada toque na bola poderia ser histórico. O empate no primeiro jogo tinha sido uma gota de esperança, mas o destino e sua imprevisibilidade marcou um final diferente. Quando o apito final soou e o placar do segundo jogo mostrou a vitória por 1-0 do Palmeiras, um silêncio ensurdecedor caiu sobre o estádio. Era como se o tempo parasse e a tristeza se espalhasse como uma onda. Rivelino, o herói, o ídolo, sentiu o peso da derrota, mas mesmo na dor, ele se manteve firme e a sua determinação se manteve inabalável. Aquele momento de tristeza profunda marcou o fim de uma era e o início de outra. Após o jogo, Rivelino foi injustamente marcado como vilão final da partida perdida. A acusação era cruel. Ele teria se acovardado, entregado o jogo e sido culpado da derrota. Para piorar, uma foto tirada em um momento de tristeza mostrava Luiz Pereira, zagueiro do Palmeiras, consolando Rivelino durante a partida. Essa imagem foi usada como uma prova pela diretoria de uma suposta covardia, distorcendo completamente a verdade. Rivelino, o ídolo, o craque, foi transformado em um alvo pela frustração de todos os corintianos. A torcida, em sua revolta, não pôde ver além da derrota. Não tinha escolha para a Riva senão deixar o Corinthians, o clube que ele tanto amava. Foi uma traição que cortou o fundo, uma ferida aberta na alma de um homem que dedicou o seu coração ao Corinthians. E assim, em meio à maior injustiça que a Fiel poderia cometer contra um de seus maiores heróis, Rivelino partiu. Mas o destino, sempre irônico, guardava um capítulo seguinte, uma vingança não planejada, mas que o tempo se encarregaria de entregar, como o último ato de um drama que ainda não havia chegado ao fim. Praticamente expulso do Corinthians, Rivelino acertou a sua transferência para o Fluminense, que começava a montar um grande timaço naquele ano de 75. Quis o destino que a estreia do craque com a camisa tricolor fosse justamente um amistoso contra o Corinthians. Riva não perdoou seu ex-clube e deu um show, 4-1 para o Fluminense, com 3 gols, um hat-trick dele. Era o presságio do que viria pela frente. Ao lado de Félix, Marco Antônio, Paulo César Caju, Manfrini e Gil, Rivelino conquistou seu sonhado título por clube, o Campeonato Carioca de 75. Naquela temporada, Riva marcou contra o Vasco um dos seus gols mais lindos da carreira, quando ele deu um elástico entre as pernas do marcador, passou por mais 2 e afundou a bola no gol. Coisa de gênio, coisa de gigante, coisa que só a Rivelino poderia fazer. Enfim, era 5 de dezembro de 76. Uma data que ficaria eternizada na memória dos apaixonados por futebol. Mais de 70 mil corintianos atravessaram e rasgaram o coração do Brasil, inundando o Rio de Janeiro com um mar de esperança e paixão. As 6 torcidas oficiais do Corinthians estão organizando agora uma caravana para o Rio de Janeiro, onde domingo o Corinthians enfrenta o Fluminense numa das partidas semifinais do Campeonato Nacional. Eles vieram testemunhar uma semifinal do Campeonato Brasileiro que prometia ser mais do que um jogo, mais um capítulo emocionante da história do esporte. Eles vinham para testemunhar uma semifinal do Campeonato Brasileiro que prometia ser mais do que um jogo, mas um capítulo emocionante da história do futebol. O Fluminense, com um elenco recheado e feito com estrelas, era o favorito, sem dúvida. Mas o Corinthians, com muita raça e humildade, estava determinado a dar a vida por aquele jogo. O palco estava montado e o drama prestes a se desenrolar. Rivelino, o maestro do Fluminense, enfrentava o clube que deu a oportunidade quando ninguém acreditava, o clube do seu coração. Quando ele marcou o primeiro gol, foi como se o destino estivesse escrevendo uma poesia trágica, mas a poesia se transformou em silêncio quando o Corinthians empatou.
O jogo, agora empatado, seria decidido nos pênaltis, o drama que nenhum coração poderia aguentar. Naquele momento difícil, Riva, com o coração dividido entre o passado e o presente, olhou para a torcida do Corinthians, a torcida sofrida e amada, que viajou tanto para ver o seu time vencer e recusou a cobrar o pênalti. Talvez fosse o peso da história, o amor pelo clube que deu a oportunidade de ajudar a sua pobre família, ou simplesmente o medo de ser o inimigo da sua antiga paixão. No final, Rivelino acabou assistindo o seu time ser eliminado, enquanto o mar preto e branco das arquibancadas do Maracanã explodia em festa. Logo em 78 era ano de Copa do Mundo de novo, mas infelizmente Rivelino atuou por apenas 3 jogos porque ainda estava lesionado e também já tinha perdido a sua posição para o Zico. Então assistiu o Brasil ser eliminado novamente nas semifinais, só que dessa vez garantiu o 3º lugar contra a Itália. Depois de se recuperar da sua contusão que quase acabou com a sua carreira no futebol, Rivelino decidiu sair do Brasil em 78 e ganhar dinheiro para encerrar a sua carreira jogando na Arábia Saudita, no Al Hilal. Por lá, ganhou alguns títulos, inclusive o sonhado campeonato nacional por um clube, mas por lá o jogador praticamente se escondeu da mídia e da torcida até encerrar a carreira, em 81, aos 35 anos. Rivelino entrou para a história como um dos mais talentosos meias do futebol mundial e um dos maiores canhotos do esporte, capaz de fazer qualquer arte, drible ou qualquer jogada com a sua perna mágica, inclusive o elástico que ele mesmo inventou. Com uma Copa do Mundo na sua longa carreira como um dos maiores jogadores da história do futebol mundial, vários títulos por clubes, além de prêmios individuais, Rivelino disse quando se aposentou: "Fiz parte da maior seleção da história do futebol e ganhei uma Copa do Mundo. Ganhei alguns títulos de clubes, mas não no Corinthians. Saiba que eu trocaria tudo isso por um título no clube que me lançou ao mundo. No clube que me deu a possibilidade de realizar o meu sonho. No clube que eu amo e sempre vou amar até a morte."